Olá, boa tarde a todos e todas. Vamos dar prosseguimento às falas da mesa da tarde do primeiro seminário, no primeiro simpósio da educação de jovens e adultos. Eu me chamo Daniele Gomes, sou dinamizadora de filosofia. Queria agradecer desde já a todas as pessoas que enviaram trabalho e também quem estará conosco transmitindo. Agora, na mesa da tarde, nós temos como tema letramentos e multiletramentos na educação de jovens e adultos. E aí, para dar início à nossa fala da tarde, nós vamos trazer a professora Bárbara dos Santos com o trabalho Experiências de Letramentos e Práticas Significativas na EJA. Lembrando que a gente tem um tempo para que todo mundo possa falar e que a gente também possa ter um tempo hábil de debate, ou 10 minutos de comunicação. Muito obrigada, Bárbara. Deixa a palavra com você. Boa tarde a todos aqui. É muito gostoso estar nessa tarde. Agradeço muitíssimo a oportunidade. Estive aqui na mesa da manhã, na segunda-feira, no período da tarde também, trazendo aí algumas experiências, e hoje eu vou falar um pouco para vocês da experiência de letramentos e práticas significativas na EJA, tá? Então, eu sou a Bárbara, sou professora de artes, arte educadora, sou bordadeira, costureira, enfim, uma pessoa andante por aí. E atualmente eu estou ocupando o cargo de orientadora pedagógica aqui na Prefeitura de Campinas. Trabalho com os anos finais e a EJA, então eu sou coordenadora dos anos finais de sexto a nono e da EJA também. Aqui na equipe gestora a gente tem a orientadora pedagógica aqui e a vice-direção também, que faz esse trabalho, ajuda, né, esse trabalho pedagógico contínuo, né? E falar um pouco para vocês, então, do nosso projeto. A gente tem aqui nas diretrizes do município de Campinas um documento que traz essa relação com o que a gente pode ou não fazer, né, quais são as discussões urgentes e necessárias no trabalho com a EJA. Então, o projeto de ensino da EJA na MF Clotilde Bach e von Zuben consiste em organizar os estudantes em turmas que independam do termo que o estudante foi matriculado. Então, a gente tem uma procura por pessoas que querem terminar os seus estudos, mas que a gente fica sempre numa relação de onde é que esse estudante vai conseguir ter o melhor aproveitamento, né? Então, a gente tem desde estudantes que ficaram muito tempo fora da escola, quanto a gente adolescentes que vêm da escola regular, que tem a idade mínima de 15 anos e que já podem frequentar a EJA, né? Então, a gente entende que o lugar da EJA para esses adolescentes também é um desafio para nós, né? Porque a própria LDB, ela coloca que o estudante ele tem que estar matriculado na sua idade série, né? Correspondente à sua idade série. Então, isso é um desafio, uma questão que a gente também coloca aqui para o nosso trabalho. Então, como que a gente faz essa organização, né? Então, a gente chama aqui de agrupamento. Então, a gente procura mapear os diferentes letramentos da EJA, percebendo que esse estudante ele não vem só com uma questão aí de estar fora da escola, né? Mas a gente entende que existe todo um letramento social, cultural, afetivo que esse estudante traz junto quando faz a sua matrícula, né? Então, como que a gente precisa, de alguma forma, perceber essas relações desse estudante, né? E fazer com que ele, de fato, consiga frequentar, consiga permanecer, né? Que eu acho que esse é o desafio maior. Então, como que nós fazemos essa organização, né? Lembrando que as escolas aqui em Campinas, elas têm autonomia para trabalhar os seus projetos pedagógicos de forma a que convenha com a sua realidade, com o seu grupo. Então, a gente tem as diretrizes da Secretaria Municipal que fazem aí todo um trabalho de orientação das escolas, dos currículos, do que a gente pode fazer, né, enquanto o nosso âmbito, né, o que cabe para nós ali enquanto equipe, mas entende que as realidades das escolas de EJA são muito
diversas, né? Então, a gente tem um centro de EJA, por exemplo, que é no centro da cidade, né? A gente tem as classes descentralizadas que se espalham aí por muitas escolas, né? Que tem a modalidade EJA também. A gente tem as classes multisseriadas, a gente tem os projetos experimentais da EJA aqui também, que são também projetos piloto, que não seguem uma estrutura curricular, né, mas entende que os saberes da EJA podem ser dinamizados a depender desse projeto que se propõe, né? Então, os modelos de EJA, eles são muito diversos aqui na rede, né? Mas o que todas as escolas têm em comum? Todas as escolas seguem as diretrizes curriculares, né? Então, quer dizer, o que a gente, enquanto escola, cabe fazer, né? Então, a questão tanto da conclusão, a questão da frequência desse estudante frequentar, da carga horária, então, tudo isso a gente precisa garantir, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque essa própria organização ela também diz do modo como a gente pratica esses letramentos na educação de jovens e adultos. Essa própria organização da modalidade também é um metaletramento do nosso próprio fazer, né? Então, o que as diretrizes vão trazer como uma questão que é muito comum, mas que a gente precisa ter uma clareza disso, né? Historicamente, a IJA sempre foi delegada, então, no segundo plano nos debates educacionais, compreendida como ação supletiva do ensino não realizado. Né? Então, a IJA ela sempre é uma ação complementar, ela nunca é vista como uma modalidade, assim como o ensino fundamental. Né? Ela ainda ela vem num espaço de luta bastante grande. Né? Então, como que a gente pensa esses modos, né? Essas especificidades, essas singularidades da EJA, né? dessa relação que se estabelece. E aí eu trago aqui para vocês um pouco de como a gente organiza os letramentos na educação de jovens e adultos da escola em que eu atuo. Né? Então, a gente tem aí por volta de 45 estudantes matriculados, a gente tem aí um número de jovens bastante considerável, por volta de 18 a 20 adolescentes. A gente tem também os adultos, mas a maior parte ainda são os adolescentes. Então, a gente tem uma busca ativa e um trabalho para que esses estudantes permaneçam na escola bastante grande, e a gente tem conseguido fazer com que eles permaneçam. De alguma forma, a gente tem tido o retorno dessas famílias, mas o interessante é pensar que esses letramentos eles são muito diversos e eles vão trazendo uma relação aí de dinâmica, né, desses saberes. Então, a gente organiza na escola os letramentos e a gente chama de saberes preciosos. Então, o que são esses saberes preciosos? Cada turma, né, cada agrupamento recebe o nome de uma pedra. Né? E essa pedra, ela tem uma relação de estudo, então eles estudam essa pedra em todas as disciplinas, de uma forma bem interdisciplinar, mas também fazendo uma relação com as potencialidades dessa pedra, por exemplo. Então, quem são os alunos que estudam na turma ametista? São estudantes em fase de alfabetização, são estudantes que precisam aí de uma intervenção maior do professor, por exemplo. Aí a gente tem a esmeralda, né? Quem são os estudantes da esmeralda? São estudantes que têm já uma certa autonomia, que já conseguem produzir textos sozinhos, né? Que querem trabalhar com os seus saberes de uma forma mais ampliada, né? Então, são os estudantes da esmeralda. A gente tem os alunos da topázio, que são estudantes, então, já com uma certa autonomia, e aí a gente consegue dar outros desafios para eles, né? Então, seria equivalente aí ao terceiro termo, talvez, né? Seria o ciclo 4, 7º e 8º ano. E, por fim, a gente tem o agrupamento da turmalina, né? Que são os estudantes aí que estão mais próximos dos objetivos de cada disciplina, né? Então, o que é interessante pensar nesses saberes preciosos, né? Que cada pedra dessa tem uma relação com a própria história
desses saberes construídos, né? Então, eles se referenciam por essas pedras. Quais são as potencialidades que existem nessas pedras, como que é a relação disso com esses saberes, né? E aí acho que é um pouco essa relação que a gente vai trazendo, né? Entendendo que esses letramentos eles são importantes para a constituição desse trabalho que é feito, né? Então a gente não pode só olhar o estudante pelo que ele sabe ou não sabe, mas a gente entende que existe uma história de uma pessoa ali, né? Que às vezes deixa uma série de coisas para estar na escola, né? E isso é muito grandioso, isso a gente precisa valorizar muito, né? E aí eu já vou para as conclusões, trazendo aqui as referências e dando aqui algumas informações que a nossa EJA aqui, eles recebem tanto o material escolar, quanto o uniforme, quanto o jantar. Eles não têm nenhum custo com nada, né? E mesmo assim a gente tem uma dificuldade de mantê-los na escola, né? Então, eu acho que é um pouco esse trabalho de entender que letramentos são esses e de que forma a gente consegue potencializar esses processos, tá bom? Eu agradeço bastante pela atenção de todos. Obrigada. Ai, nós que agradecemos, Bárbara. Além de você compartilhar essa experiência assim tão rica, tão valiosa dessa relação assim nós aqui do Rio de Janeiro, a gente ter contato com outras experiências e principalmente, eu acho que a sua sensibilidade por ser de artes, de trazer a valorização dessas outras linguagens. E eu acho que essa correlação também que ficou assim muito perceptível na sua fala dessa correlação entre a teoria e prática, de entender a EJA, principalmente a partir desse viés da humanização, da preocupação com os estudantes, entendendo o contexto no qual eles estão inseridos. E, enfim, eu achei sensacional esse nome também, essa ideia de trazer essa ideia de preciosidade do valor que vai estar sendo vinculado tanto à EJA, mas sobretudo aos sujeitos que estão dela participando. Enfim, é uma pena que você só tenha 10 minutos, mas a gente agradece. Lembrando também para que o e-mail da professora Bárbara, para quem quiser conhecer um pouco mais, foi disponibilizado aqui no chat, então dá para a gente procurar e ampliar o nosso diálogo. Agora vamos dar prosseguimento ao